Oi, amigos, alunos queridos da Missão do Farol. Vamos retomar mais uma aula dentro da série O Administrador Infiel, né? Se não me engano, hoje é a aula número 6, sexta aula. E na aula passada, se não me engano, ou na aula retrasada, nós falamos sobre a parábola, lembra a parábola das 10 minas, né? Uma das parábolas que Jesus falou sobre que o vencedor, se não me engano, foi em Lucas capítulo 19, né? Lucas capítulo 19, deixa eu ver aqui, de 11 a 27. E naquela parábola nós falamos que no final, aqueles que aplicassem a mina era um dinheiro, conforme nós falamos. Aqueles que aplicassem de maneira correta, na conclusão da parábola, que o Senhor ia recompensar com 5 ou com 10 cidades para administrarem. Lucas 19, de 11 a 27. Essa foi a conclusão da parábola. E eu mostrei para vocês que essa parábola era a conclusão da parábola também do administrador infiel. Jesus ia contando por partes. Muito bem, hoje eu vou mostrar ainda dentro do mesmo aspecto uma coisa muito interessante para mostrar que tanto Jesus como João, Paulo, em muitos lugares eles falam a mesma coisa com promessas mostrando que a riqueza maior, como disse na parábola, como nós vamos poder conquistar algo maior. Eu disse que a era da igreja é a era do ser fiel no pouco. E a era do reino milenar, para reinar com Cristo, é a era em que a gente vai reinar sobre muito. Ou seja, na era do milênio. Então, eu vou pedir que você abra, vai estar aqui embaixo a referência, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 24 a 29. Se você quiser, leia. Eu vou apenas fazer uma referência. É uma das 7 igrejas do Apocalipse que Jesus, através do apóstolo João, naquela visão, ele fala sobre a igreja de Tiatira. Preste atenção, porque a conclusão dessa visão, dessa igreja, ele fala exatamente a mesma coisa que Jesus falou na parábola dos talentos, na parábola principalmente a de Lucas capítulo 19. Ele fala a igreja de Tiatira, que aliás o nome dessa igreja significa, Tiatira significa sacrifício aromático. Era uma cidade, era uma igreja que estava muito voltada, só para você entender o contexto, ela estava em cima de dogmas, de rituais, doutrinas, religiosidade, mais ou menos como a igreja romana. Significa também sacrifício incessante, ou seja, eles estavam sempre voltados para os rituais. Então, era uma das igrejas, e isso acontece também hoje em dia. A gente está muito mais preocupado com rituais, com essas doutrinas de homens, do que propriamente com a pessoa de Jesus Cristo, porque cristianismo não é ritual, não é prática absolutamente de qualquer coisa nesse sentido, mas é receber a vida do Senhor dentro de nós. Eu não vou dissecar tudo aqui não, mas era, na verdade, uma igreja apóstata, porque elas não pregavam a vida do Senhor. Ele chega até a usar aqui várias referências. Se você ler aqui, por exemplo, no versículo 20 a 21, o Espírito Santo, com relação a essa igreja, ele disse assim: olha, eu tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza,
não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Ou seja, para resumir, ela era uma igreja que estava se prostituindo espiritualmente falando, buscando prazeres em outros rituais, incensos, essas coisas todas. E no versículo 24, o Espírito Santo também diz, essa igreja: digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, os outros, há tantos quantos não têm essa doutrina. Olha só, e é o que acontece. Hoje numa igreja tem igrejas que só pregam rituais, doutrinas, é proibido isso e é proibido aquilo, não pode comer isso, tem que guardar festa e tal. As igrejas evangélicas hoje estão igualzinho. Mas tinha alguns não, que procuravam a vida do Senhor, né? E ele diz, olha, a vocês que não têm essa doutrina, e ele chega a dizer aqui, e os que não conheceram as coisas profundas de Satanás. Ou seja, que coisas profundas de Satanás são essas da igreja? É a igreja que mistura filosofia grega, romana, com a palavra de Deus, doutrinas de demônios. Paulo disse, há muitas doutrinas de demônios também na igreja. Eu poderia dissecar melhor, mas, para resumir, tem muitos cristãos, até pastores, que se envolvem com doutrinas de demônios ou as coisas profundas de Satanás, que na verdade misturam cristianismo com política. E até fazem dentro da igreja escolhas, cargos em cima da política. Isso não pode haver com a igreja. Fora aquelas que abrem os seus púlpitos para políticos virem fazer isso e aquilo. As coisas profundas de Satanás são cristãos que se misturam com seitas, maçonaria, estas coisas, para receberem benefícios. Mais ainda, hierarquia dentro da igreja. Tudo isso fazem parte dessa doutrina. E fala até da doutrina dos nicolaítas, que era uma doutrina que alguns irmãos naquela época se achavam superiores aos outros e só eles que poderiam ensinar da palavra. Então isso fugia completamente o espírito cristão. Enfim, é uma igreja que vivia em função de rituais. Para terminar esse resumo aqui agora, veja o que o Espírito Santo diz para essa igreja, ok? Cada uma das 7 igrejas tem um recado. Mas olha só, o versículo 26 e o 27 de Apocalipse, da igreja de Tiatira, diz assim, ao vencedor, ou seja, cristãos, hoje é a mesma coisa, não procurem estas coisas. Ao vencedor, ou seja, dentro do nosso contexto, eu diria que esse vencedor é o servo que fosse fiel. É o servo que não ia se misturar. É o servo prudente. Ele disse, ao vencedor, né, que guardar até o fim as minhas obras, olha o que ele diz. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, eu vos constituirei governantes e autoridades para quê? Lembra da parábola? Eu darei, de Lucas 19, 5 nações, 10 nações para administrar na época do milênio. Por isso que ele disse, eu darei autoridade para vocês, se afastem disso, porque vocês vão reinar, e diz aqui, com cetro de ferro, regerá as nações. Veja, até no Apocalipse tem relação com a parábola que Jesus falou e as outras parábolas. Enfim, isso é muito importante e eu quero que você veja que nós temos que expressar a vida de Jesus e não rituais. E aqueles que crescerem e se amadurecerem nessa vida vão sim
na era do milênio, quando Jesus voltar, como eu já tenho falado nas aulas anteriores, vão reger sobre cidades, vão ter a autoridade do próprio Senhor. Então, vamos voltar então agora a Lucas 16, que é a parábola do administrador infiel. No versículo 11, né, Lucas 16, que é a parábola inicial, que eu estou sempre fazendo referência a outros textos. Ele diz no versículo 11, se, pois, não vos tornastes fiéis ou prudentes na aplicação das riquezas, do dinheiro injusto, as riquezas ou dinheiro de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Né? Esse poderia ser o tema, né? A verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não é você, não são as coisas, não é as riquezas deste mundo. Mas a verdadeira, segundo a parábola, são os bens que nós vamos receber na era do reino milenar. Hoje nós temos o reino de Deus dentro de nós, mas a manifestação acontecerá, como eu já tenho dito, somente quando o Senhor voltar na segunda vinda. Aí ele vai estabelecer em todo mundo, ele vai colocar sobre 5, 10, 11, 12 cidades e Jesus será o rei do mundo. No versículo 12 e 13 de Lucas 16, continuando, né? Ele diz assim, se não vos tornastes fiéis na aplicação, olha aqui, o que está em jogo é o seguinte, não é quanto dinheiro você tem, quanto você ganha, se é muito ou pouco, mas na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, né? Ou se devotará a um e vai desprezar o outro. E ele está dizendo aqui, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nessa conclusão aqui, Deus está nos testando. Essa aqui é uma verdade. Toda vez que você recebe o seu salário, ou algum dinheiro, alguma riqueza, algum bem chega na sua mão, Deus está testando como você vai fazer a aplicação desse dinheiro. O que você vai fazer? Porque isso é um teste para saber se você está preparado para receber bens superiores, riquezas maiores. Se você não for prudente hoje com o seu dinheiro, aplicando principalmente nas coisas de Deus, gastando só com você, só com os seus amigos, a sua família, e não administrando em favor de outras pessoas, sabe o que vai acontecer? É um teste. Como é que você vai administrar 5 ou 10 cidades na era do reino? Você vai fazer como os políticos, principalmente do Brasil, eles administram em favor deles, acumulam dinheiro para eles. Isso não pode, é isso que Jesus estava falando. Então, hoje, nós somos testados, como eu disse, através de quê? Dos bens materiais. Se eu me sair bem na aplicação desses bens temporários na era do pouco, o Senhor vai dizer, muito bem, servo fiel. Foste fiel no pouco, no dinheiro que você recebeu, que é o dinheiro de Deus, então eu vou te colocar sobre o muito. E eu subo sobre o muito é exatamente isso, na era do milênio. Então, para conclusão, como eu disse, na conclusão do que eu tenho falado até agora, é que você não pode gastar o seu dinheiro na base da emoção. A gente recebe um dinheirinho, já quer logo comprar alguma coisa extra, já quer comprar mais isso e aquilo. Nós temos que ter a sabedoria do Senhor para não gastarmos naquilo que não é nada. E muitas vezes a obra do Senhor, outros irmãos estão precisando, como eu disse, até de um casaco. Nós estamos aqui, Teresópolis tem feito 6 graus à noite.
Chegou a fazer menos 1 grau de madrugada nessa semana. Então, quantos irmãos da igreja não tem nem um casaco ou um cobertor? Nós temos que ter, como eu disse, a aplicação do dinheiro não depende da sua mente econômica, mas depende do que o Espírito Santo fala com você. Isso é muito sério, porque o que está em jogo é exatamente a gente receber ou não o nosso, como Jesus disse, a gente sabe que vai ter um tribunal, vai ter um galardão, e esse galardão é exatamente ir para reinar com Cristo e reinar com Cristo sobre as nações. Você gostaria de ser um governante numa cidade tal que o Senhor vai determinar para cada um de nós? Imagina isso, governar sobre as nações com cetro de autoridade. Jesus não vai fazer, ele é o rei, ele vai ser o governante do mundo. Por isso que o diabo sempre antecede, e no final da nossa era, Satanás vai investir num homem que a gente chama de anticristo, que ele vai governar sobre as nações do mundo e todo mundo vai ter que se prostrar diante dele. Satanás, ele nunca cria nada, ele sabe do plano de Deus. Então ele vai fazer isso. E quem adorá-lo vai receber muitas coisas, vai administrar sobre nações. Mas o verdadeiro domínio e justiça será quando Jesus voltar, ele que vai ser o rei das nações. A gente até, o rei das nações, quem não vai te temer, todo mundo vai se dobrar diante do Senhor. Então a era da igreja, ela é muito importante. Você não foi salvo apenas para ir para o céu ou isso, aquilo, não. A economia de Deus é muito maior do que você dizer, bem, eu estou na igreja porque eu preciso resolver aqui os problemas, eu quero conseguir isso, conseguir aquilo. A era da igreja é muito mais para perdermos coisas, abrirmos mão de prazeres, termos sim o que comer, vestir e dividir com os irmãos, do que propriamente de juntar coisas. Lembra que Jesus falou, louco rapaz, você ajuntou, ganhou tantos bens, abriu um celeiro, depois ganhou mais ainda, construiu um celeiro maior ainda. Ele disse, louco, essa noite o anjo da morte vem pegar e vai te levar. Tudo que você tem tesourado não vai valer nada. O que adianta viver 30, 40, 50, 60 anos, acumular bens materiais e não acumular a verdadeira riqueza, que são os princípios do reino de Deus dentro de nós? Porque quando eu faço isso, sabe o que acontece? Quando Jesus vier, ele vai dizer, agora eu vou dar para você, não a sua casa própria, como você estava preocupado na era da igreja, não um carro melhor, não uma casa de praia, isso, aquilo. Eu não sou contra nada disso. Tem pessoas que têm muito dinheiro e dão muito dinheiro para a obra de Deus e podem ter. O importante é que nós temos que entender que a verdadeira riqueza, quem vos dará a verdadeira riqueza, aquilo que é vosso. E por 1000 anos, você sabe o que é isso? Estamos preocupados com a era do pouco, que é o pouco tempo que a gente vive aqui nesse mundo. Escolha. Essa escolha é um teste, hein? Você quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no reino? Não é perder a sua salvação. Ou você quer aplicar com sabedoria, ganhou o seu salário, como eu disse na aula retrasada. Jesus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Que nem é meu, é teu dinheiro, é a tua mina, é o teu talento. E ele vai dizer, olha, a honra, primeiro, as primícias pertencem à obra de Deus. Faça de coração, não segue o teu plano, porque se você é um matemático, você ama dinheiro, isso, aquilo, você vai dizer, vou dar um cala-boca lá para a igreja, um dízimo, oferta. Nós somos embaixadores do reino, nós não seguimos regras. Nós não somos da igreja de Tiatira. Quanto é dízimo? Tem irmãos que ganham centavos, botam o dízimo. Abra o seu coração, diga, Senhor, o que eu vou fazer pela tua obra? Primeiro, as primícias era lei em Israel.
Quando lá o judeu que vivia, a economia era na base da agricultura, quando plantava o trigo, por exemplo, começava a nascer os primeiros trigos. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as primícias do trigo, juntavam, ele não podia debulhar o trigo para fazer pão para ele comer. Ele pegava as primícias, né? E levava ao sacerdote, e o sacerdote pegava aquelas primícias e sacudia para o céu diante do Senhor, dizendo: olha aqui, Senhor, o irmãozinho fulano trouxe as primícias do campo dele, está oferecendo ao Senhor. E aquele oferecimento ficava com o sacerdote e ele podia comer, porque ele representava o Senhor. E o sacerdote abençoava e dizia: filho, pode voltar, porque a tua lavoura agora vai frutificar, porque você abençoou, deu as primícias para o Senhor. Porque é como acontece no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. O cara planta na época das sementes da chuva e vem, cresce, e na hora ele não sabe se ele vai ter uma boa colheita ou não. Pode vir chuva, como quantas notícias a gente vê, perdi toda a colheita, choveu demais, ou a geada estava muito frio. Então, para ter certeza de que Deus estava aprovando, isso é aplicação com sabedoria. Ele disse: não, a primeira parte é do Senhor. Vou te contar um mistério aqui que pouca pessoa entende. Tudo que você ganhar na sua vida, as primícias, tem que ser do Senhor. Em qualquer área do seu tempo, do seu dinheiro, do seu, que eu digo, o dinheiro que você ganha, mas que foi Deus, na verdade o dinheiro é dele. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Isso aqui é o mistério. Ele ressuscitou e a pessoa que estava lá foi Maria Madalena, tá lembrado? E ela chegou e disse: ah, você não é o jardineiro? Não! E ela disse: eu sou Jesus. E ela imediatamente, porque ela amava o Senhor mais do que tudo, foi a primeira a chegar lá. Ela chegou e disse: mestre, Senhor, me dá uma... Ele disse: por favor, não me toques. Será que Jesus ficou mal educado? Por que ele disse: não me toques? Deixa eu primeiro me apresentar ao Pai. Aí depois sim. Esse é um princípio de Deus. A primeira pessoa que tem que receber o nosso abraço, o nosso toque, é o próprio Senhor. Por isso ele disse: não me toques. Então, ele foi como as primícias para o Pai. O Pai, ele, se você ler, se não me engano, Apocalipse capítulo 5 e 6, fala da coroação do Senhor. Ele disse: não, espera, eu volto já, daqui a pouquinho. Só um instante, Maria Madalena, peraí. E os discípulos estavam esperando também, né? Mas ela foi a primeira, porque ela amava o Senhor. A primeira coisa que chegar na tua vida, ofereça ao Senhor. Se você ganhou 3 casacos, 5 saias, dê uma parte para alguém. Faça isso de coração, não como uma regra. E ele foi coroado. Depois que ele foi coroado, ele desceu e diz lá, João capítulo 28, o último capítulo, os discípulos com medo em casa, dizendo: ele entra, Pai seja convosco, soprou o Espírito, ele disse: pronto, agora todo mundo pode me abraçar. A primeira coisa, em tudo que você tem na sua... ofereça os seus filhos a Deus. Senhor, eles são teus. Deus vai cuidar, vai abençoar o resto. Lembra de Ana? Estéril, não tinha filho. Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou oferecer ao Senhor por todos os dias da minha vida. Deus se agradou, disse: que maravilha, E veio Samuel. E Deus, o resto da colheita de Ana, ela teve mais 5 filhos. É um princípio na Bíblia. O que você recebe de Deus, dá para Ele em primeiro lugar. Quanto?
Eu vou falar mais sobre isso usando as epístolas de Paulo, sobre dízimo, sobre oferta, sobre tudo isso. Nós vamos abordar aqui muitos assuntos, mas você vê que o Senhor te abençoe agora, em nome de Jesus, que Ele seja o teu mentor, Ele é o teu economista. Não faça como as pessoas do mundo. O que dá mais dinheiro, isso, aquilo? O que dá mais dinheiro é honrar o Senhor com tudo que você tem e principalmente as primícias da tua vida. Acorda pela manhã, antes de mais nada, se entregue ao Senhor. Pai, essas horas são tuas. Você vai ver que você vai receber 100 vezes mais aqui no presente e muito mais no reino milenar. Pai, obrigado. Em nome de Jesus eu abençoo esses alunos queridos que são teus, são ensinados pelo teu Espírito. E que a gente continue nessa caminhada, Deus, honrando a Ti, com tudo que somos e temos que pertence a Ti, ó Pai. Somos apenas administradores, mordomos, e queremos ser mordomos fiéis, mordomo do bem e não do mal, não servo mal, mas muito um servo bom que vai te honrar até o milênio. Obrigado a Deus pela tua misericórdia e pela tua graça em nome de Jesus. Amém. Vai às redes sociais, veja todas essas aulas no YouTube, no blog, está tudo aqui embaixo, como a gente sempre faz. E pode me escrever. Coloca também, nós vamos colocar aqui o meu e-mail, se você quiser compartilhar ou testemunhar, fique à vontade. O importante é que a palavra já está no teu espírito. Um beijo de coração. Fica teu amigo aqui, Pastor Júlio, da Missão do Farol. Até a próxima.